a história de uma das mais conhecidas tragédias da navegação brasileira. Hoje vamos conversar sobre Batomushi, uma tragédia brasileira de Ivan Santana, logo depois da vinheta. Eu sou Diego Cardoso e você está no canal Cultura e Ação. Mais de 50 pessoas morrem no naufrágio do barco de turismo Batomushi 4 na entrada da Baía de Guanabara, no Rio. No Rio de Janeiro dos anos 80, almoçar no restaurante Sol e Mar, em Botafogo, e de lá partir para um passeio pela Baía de Guanabara a bordo do Batomushi era um programa tão importante no roteiro turístico da cidade quanto conhecer o Cristo Redentor e andar no bondinho do Pão de Açúcar. Passar um Réveillon assistindo a famosa queima de fogos em Copacabana, de uma vista privilegiada do mar, embarcado no Batô, era a realização de um sonho. No entanto, esse sonho se transformou em pesadelo na fatídica noite do dia 31 de dezembro de 1988. A aproximadamente 10 minutos da virada do ano, o Batomushi 4 naufragou nas águas da Baía de Guanabara quando se encaminhava para Copacabana, lançando ao mar 143 pessoas, entre passageiros e tripulantes. 55 deles não conseguiram se salvar. Idosos, crianças, pessoas que sabiam e que não sabiam nadar perderam a vida nessa tragédia. Alguns sequer tiveram a chance de tentar sobreviver após terem sido atingidos pelo mobiliário solto do barco ou por terem ficado presos no interior da embarcação quando ela virou. Ninguém utilizava colete salva-vidas porque eles estavam em local de difícil acesso e sequer eram suficientes para todas as pessoas a bordo. Entre as vítimas fatais estava a atriz Yara Amaral, grande nome do teatro e da televisão brasileira, e que, à época do acidente, havia acabado de terminar mais um de seus memoráveis trabalhos, a vilã Joana Flores, da novela Fera Radical. Ela não é mais a atriz de Três Mulheres. Ela não é mais a atriz que fez 28 novelas. Ela não é mais a atriz que fez 50 peças, não é? É a atriz que morreu no Batomushi. Aonde eu vou na rua? Ah, é o Bernardo, filho daquela atriz que morreu no Batomushi. Eu não sou mais o Bernardo, filho da Yara Amaral. Esse é um dos emocionados depoimentos que encontramos aqui em Batomushi, uma tragédia brasileira. Livro-reportagem de Ivan Santana, que com uma narrativa quase ficcional detalha passo a passo a sucessão de erros e negligências que provocaram o fatídico acidente ocorrido na noite do Réveillon Carioca de 1988. Nesse livro, por exemplo, ficamos sabendo que o Batomushi 4 não foi originalmente concebido para ser um barco de passageiros. Ele era, na verdade, um lagosteiro construído no início dos anos 70 em Fortaleza e batizado de Cama Louca, com capacidade para 20 pessoas. Em 1976, ele foi vendido e reformado, se transformando no Prelúdio, um verdadeiro motel flutuante com 4 suítes e um espaçoso camarote, sem qualquer alteração em seu limite de ocupação. Somente em 1980 é que o barco foi adquirido pela Batomushi Rio Turismo, que realizou uma reforma completa no antigo lagosteiro, adicionando um novo convés, além de uma plataforma de concreto pesando 4 toneladas, sendo então rebatizado como Batomushi 4. Agora, um barco de passeio com capacidade para 153 pessoas, entre passageiros e tripulantes. Lotação essa ratificada pela Capitania dos Portos. O problema é que, apesar da reforma estética, a estrutura do barco ainda era a mesma original do lagosteiro, com seu casco fino e projetado para navegar com lotação máxima de 20 pessoas. Na realidade, eu não vi o barco que eu construí naufragado, porque era totalmente diferente o barco que foi a pique. Várias foram as causas que levaram o Batomushi a naufragar.
Superlotação, excesso de peso, mudança do centro de gravidade para a parte superior do barco devido ao piso de concreto e a 2 caixas d'água instaladas no teto da embarcação, além de problemas com as bombas de esgoto, escotilhas abertas ou sem a borracha de vedação e até furos no casco. Além de tudo, o Batô definitivamente não era o tipo de embarcação apropriada para enfrentar um mar revolto como o da noite daquele Réveillon. A pesquisa realizada por Ivan Santana resgata também os heróis anônimos desse desastre. Pessoas como os ocupantes do iate Casablanca, que prestaram socorro imediato às vítimas ao lado da tripulação da traineira Evelyn e Maurício, que juntos evitaram que essa tragédia fosse maior ainda. Mas não há como negar que a presença do pescador Jorge Souza Viana, mestre da traineira Evelyn e Maurício, foi a mais decisiva. Apesar de já estar com seu barco com lotação acima da permitida, 11 pessoas já estavam a bordo, ele não pensou 2 vezes em se dirigir ao local do naufrágio que havia acabado de testemunhar e resgatar dezenas de pessoas antes que se afogassem nas águas escuras da Baía de Guanabara. O livro Reportagem de Ivan Santana apresenta uma narrativa instigante e de fácil fluidez, que proporciona uma leitura muito rápida. Eu concluí as 166 páginas desse livro basicamente em uma tarde. Além disso, é uma obra muito bem estruturada. É composta de 25 capítulos, além de um epílogo, e já começa nos apresentando uma lista com todos os personagens, dizendo quem é quem e quais suas respectivas funções no quadro desse desastre. No entanto, apesar de ser uma excelente obra, Batomushi, uma tragédia brasileira, não é um livro perfeito. O texto apresenta uma constante repetição de informações que me incomodaram um pouco durante a leitura e passam a impressão de que o autor estava enchendo talvez linguiça para atingir determinado número de páginas, o que pode expor também uma falha na revisão final dos originais antes da publicação. Mas, para mim, a principal falha desse livro é a ausência de notas de rodapé ou ao menos a inclusão de um glossário explicando as terminologias náuticas utilizadas nesse texto. Eu vou citar um trecho aqui para vocês como exemplo, para vocês entenderem do que eu estou falando. É na página 34. Como que por encanto, o Batô era agora um barco de recreio, quase um navio, com capacidade para 153 pessoas. Só que o calado pequeno, máximo de 2,20 metros, o casco fino e os tanques de lastro permaneciam os mesmos do lagosteiro concebido em 1970 para 20 ocupantes. Aí você termina esse trecho e fica se perguntando, primeiro, o que é um calado? Segundo, qual a diferença dele ter 2,20 metros ou 10 metros de extensão? E o que diabos é um tanque de lastro, né? Fora outros termos como bombordo, boreste, alguns até explicados pelo autor, mas a maioria foi jogado aqui na narrativa sem qualquer preocupação com o leitor comum. Para quem está familiarizado com o mundo da navegação, compreender essas diferenças e entender os termos náuticos certamente não será uma tarefa difícil, mas para o leitor leigo é algo bastante obscuro. Por isso, faltou para mim nessa edição esse tipo de cuidado. Afinal de contas, esse não é um livro didático voltado exclusivamente para um público específico, e sim uma pesquisa jornalística que supostamente deveria ser compreensível para qualquer tipo de leitor. No entanto, esses detalhes não invalidam a qualidade dessa obra, que é amparada em uma profunda pesquisa jornalística, consultas processuais e depoimentos de sobreviventes, que juntos resultam em uma detalhada reconstituição do que aconteceu na noite do naufrágio do Batomushi 4. Ivan Santana, com grande habilidade, desenvolve um relato intenso e emocionante que desperta a atenção e a revolta do leitor diante da constatação de que essa tragédia poderia ter sido evitada se não fosse a negligência das autoridades portuárias e a ganância dos proprietários da embarcação. A impunidade dos culpados e o corporativismo militar que isentaram a capitania dos portos de sua responsabilidade são só a cereja do bolo desse sentimento de indignação que esse livro proporciona ao seu término. Até hoje, os sobreviventes e as famílias das vítimas fatais buscam na justiça indenizações através de processos que se arrastam há anos. Somente 2 famílias conseguiram receber algum dinheiro, a de um garçom
e os filhos de Augusto Amato, que ficaram órfãos quando ainda eram adolescentes. Quase 20 dias após o naufrágio, o Batomushi 4 foi retirado do fundo da Baía de Guanabara e rebocado para o cais do Arsenal da Marinha. Sabem o que aconteceu com ele? Eu vou ler para vocês um trecho do epílogo, páginas 151 e 152. Nas investigações para a elaboração desse livro, tentei localizar o Bato 4, nem que fosse para fotografar sua carcaça. Mas ninguém na capitania dos portos sabe onde ele se encontra, passados tantos anos de seu naufrágio. Informação, aliás, que não teria a maior importância, já que o lagosteiro Cama-Louca deve ser hoje não mais do que um monte de ferros retorcidos e enferrujados, e de madeira podre, sem serventia para nada. Talvez esteja em algum canto do fundo da Baía de Guanabara, colaborando com a poluição do local ou, numa hipótese mais otimista, servindo de toca e de berçário para peixes. O naufrágio do Batomushi não foi a maior tragédia marítima envolvendo um barco de passageiros na costa brasileira. Esse posto pertence ao transatlântico espanhol Príncipe de Astúrias, que naufragou em Ilhabela durante o Carnaval de 1916, após se chocar contra recifes durante uma forte tempestade, matando oficialmente 477 pessoas. No entanto, estima-se que esse número chegue a pelo menos 1.500 pessoas, pois no porão do navio viajavam imigrantes ilegais fugindo da Primeira Guerra Mundial. Por não terem sido registrados, eles não entraram na contagem final de vítimas fatais desse acidente. Aqui na descrição do vídeo você encontra links para adquirir Batomushi, uma tragédia brasileira, através do site da Amazon. Lembrando que, ao comprar livros através dos links postados nos meus vídeos, o canal recebe uma pequena comissão e desde já eu agradeço. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar para ajudar a divulgar e de se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.